Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez, novamente, de novo aqui comigo. É uma satisfação imensa e um prazer enorme a gente estar junto aqui novamente. Hoje, para a gente relatar a respeito disso aí, ó, a evolução dos grupos vegetais, ok? A gente vai fazer uma passagem geral, é como se fosse uma revisãozinha desde a base das briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. O que aconteceu de novo dentro desses grupos, ok? Fiquem atentos aí. E para ilustrar tudo isso, eu vou mostrar uma imagem para vocês. E essa imagem vai nortear praticamente a nossa aula toda. Olha lá comigo aqui, ó. Prestem atenção nessa condição. Nesse grupo, nessa imagem, o que a gente tem? A gente observa justamente a questão dos grupos vegetais. Nós observamos a questão das briófitas, a questão das pteridófitas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nós temos aqui o seu ancestral comum, as algas verdes. Agora, aqui embaixo, todas as aquisições evolutivas que surgiram. A pergunta que nós temos é: o que é esse marco aqui, ó? Esse marco que separa algas do resto dos vegetais é o fato de todas elas serem capazes de formar embriões. Nós chamamos de embriófitas. As algas não têm essa capacidade de formar embriões. Então essa é a primeira diferença marcante nessa condição, tá? Além disso, nós vamos observar algumas estruturas muito mais aprimoradas. E eu cito para vocês o surgimento de estômatos, estruturas responsáveis pela troca gasosa e pelo processo de transpiração, e esporos, que são estruturas de dispersão do vegetal. Neste caso, os esporos agora protegidos por uma estrutura para evitar desidratação e contra a ação do meio. Sendo que as briófitas são o primeiro grupo vegetal. Só lembrando, todos eles se reproduzem por alternância de gerações. Duas gerações adultas distintas. O esporófito, sempre diploide, e o gametófito, sempre haploide. No caso das briófitas, o gametófito ele é a geração duradoura. Nós vamos encontrar ao longo do processo evolutivo uma redução do gametófito e uma ampliação do esporófito, ok? Nós vamos observar essa condição acontecendo aí, uma redução do gametófito e uma ampliação do esporófito. Só que no início as briófitas apresentam essa condição. A questão simples é a seguinte: o que marca a diferença entre briófitas e pteridófitas? Justamente o surgimento dos tecidos condutores de seiva. O fato das pteridófitas serem as primeiras traqueófitas, vasculares. Isso permitiu um crescimento. Só lembrando, galera, briófitas não tem vaso condutor, por isso é pequenininha. O transporte de nutrientes é feito totalmente por difusão, de célula a célula, ok? Com o surgimento dos vasos condutores, eu permiti um crescimento maior. Então, todos os grupos aqui para frente são chamadas traqueófitas, plantas que possuem vasos condutores de seiva, ok? Além disso, como eles vivem em ambientes que podem estar secos, o surgimento de uma cutícula nas folhas que vai permitir justamente uma redução no processo de transpiração, ok? Agora, nós temos que ter um outro fato marcante aqui, ó, nesse ponto. Qual é a diferenciação mais marcante entre pteridófitas e gimnospermas? É justamente o surgimento aqui, ó, da semente. A semente importante na dispersão, tanto que nós temos as espermáfitas, plantas que produzem sementes. Gimnosperma e angiosperma. O termo esperma significa semente. O termo esperma significa semente. Gimno nua é uma planta que tem uma semente nua, não protegida, ok? Além disso, algumas outras questões são muito importantes. Uma questão importante é o surgimento do tubo polínico, que tornou eles independentes da água para fecundação. Gente, lá em briófitas e pteridófitas eles tinham gametas flagelados. Aqui eu não tenho mais. Aqui eu tenho núcleos espermáticos não dotados de flagelo, que são conduzidos pelo tubo polínico até o mais próximo do gameta feminino. O masculino é conduzido pelo tubo polínico. Plantas que produzem e que têm tubo polínico são chamadas plantas sifonógamas, ok? Quem são as sifonógamas? São gimnospermas e angiospermas. Isso é muito importante, galera, o surgimento do tubo polínico. Grifem ali, circulem isso aí, ok?
são plantas sifonógamas. Se eu for classificar para vocês gimnosperma nesse momento, eles são plantas embriófitas, traqueófitas, espermatófitas e sifonógamas. Beleza? Agora, por último, nós temos um último fato marcante aqui. Ó. O que separou os dois últimos grupos? O que separou os dois últimos grupos foi o surgimento basicamente de flores e principalmente de frutos. Por quê? Angiosperma. Esperma, semente, ângio, urna. Nós temos uma semente dentro de uma urna. É um vegetal que tem essa característica de formação de fruto, proteção da semente e dispersão. Um outro detalhe, ele tem uma dupla fecundação, coisa que não acontece em ninguém, o que vai nos gerar um tecido de reserva, o endosperma triploide. Esse endosperma triploide é o único tecido triploide existente de maneira natural. Se eu for classificar as angiospermas, elas são embriófitas, traqueófitas, espermatófitas, sifonógamas, com endosperma triploide e formação de frutos e flores. Ok? Sendo que as flores nas angiospermas são flores atrativas, o que agrega muito ao processo de polinização. Daí a grande e ampla distribuição. Tanto que, devido à sua ampla distribuição e à grande variedade de espécies, as angiospermas foram divididas em dois grupos, monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Não se esqueçam, se vocês não se lembram disso, tem uma aulinha aí para vocês assistirem sobre classificação de angiospermas e também sobre germinação na mesma aulinha, beleza? Ok? Bora lá. Aqui, como a gente vê um cladograma, todos os pontos que surgiram, todas as distinções, olha lá, o surgimento de parede celular de celulose, o fato de surgirem autótrofos, pluricelulares, eucariontes. Entramos no reino vegetal, ok? Aqui, estruturas filoides, rizóides, cauloides, lembra lá, gente? Rizóide é uma bosta de uma folha. Rizóide, cauloide. Então vamos lá, filoide, folha, folhinha. Rizóide é uma raizinha. Cauloide é um caulinho. Você vai ver como filídeo e caulídeo também, tá? Então não chega a ser uma estrutura bem fixada como nas briófitas. Surgiu folha, caule e raiz verdadeiro. Raiz, caule, folha. E vasos condutores, o que permitiu surgir as pteridófitas. Aí depois, continuando, independência da água, formação do tubo polínico e semente. Surgiram as espermáfitas, flores e frutos, surgiram as angiospermas. Muita atenção, os vestibulares gostam muito de questão com o cladograma. Olha aí essa questãozinha aqui, ó. Analise o cladograma a seguir. Com base no cladograma, responda os itens. Olha o cladograma, observe. Algas, briófitas, pteridófitas. Gente, antes de ver o que nós surgimos aqui, o que surgiu aqui e o que surgiu aqui, vamos fazer uma imagem? Entre briófitas e pteridófitas, o que de novidade evolutiva existiu? Pensa aí. Entre pteridófitas e gimnospermas, o que de novidade evolutiva surgiu? Entre gimnosperma e angiosperma, o que de novidade evolutiva surgiu? Vamos ao item A. Os números do cladograma representam o surgimento de características adaptativas aos grupos vegetais ao longo do processo evolutivo. Cite as características representadas pelo número 1 e 2. O que surgiu no número 1, galera? Vasos condutores de seiva. Uau, isso aí! Os vasos condutores de seiva são uma diferença marcante entre as briófitas e as pteridófitas. E o que surgiu no 2? Entre pteridófitas e gimnospermas? Muito bem, semente. Show, isso aí. Semente, o número 2, o surgimento da semente facilitou a dispersão e proteção do embrião, ok? Então lá, cite, gente, questão aberta, cite. No item 1, surgiram os vasos condutores de seiva. No item 2, ocorreu e representa o surgimento das sementes, beleza? Item B. Cite duas características adaptativas representadas pelo número 3 e explique como o desenvolvimento dessa característica permitiu o predomínio. Vamos lá? O que surgiu no 3? Entre Gimno e Anjo, frutou, que delícia! Quais duas características que os frutos permitem para o desenvolvimento? Primeiro, proteção do embrião. Segundo, nutrição, nutriente. Isso é importante. Terceiro, você pode citar o processo de atração de agentes para dispersão. Também são agentes importantes. Qual é o problema? Qual é o desenvolvimento? Explique o desenvolvimento dessas características que permitem o predomínio. Por quê? Os frutos têm a estrutura carnosa, atrativa, açucarada, que permitiu uma maior distribuição, uma ampla distribuição, atraindo agentes
dispersores desse vegetal, ok? Tranquilo isso aí, galera? Beleza? De boa? Gente, se você não se lembra, faz uma retrospectiva dos grupos vegetais, monta uma tabelinha no seu caderno, faz lá bonitinho o que cada vegetal tem, faça essa comparação, ok? Foi sempre e é sempre uma satisfação imensa e um prazer enorme estar junto com vocês. Lembra lá, Bio é Vida, Mateuzinho sempre com vocês. Um beijo e até a próxima.